Vamos começar pelo mandante, né? Vamos começar pelo São Paulo. Eu já até fiz as minhas anotações aqui. É aquilo que a gente faz, né, galera? Você que tá aí nos acompanhando, agora a gente vai para as notas. A gente não vai dar a nota para jogador por jogador, não, para não ficar muito maçante, muito pesado. A gente vai dar a nota pro pior jogador, pro melhor, vai eleger um destaque e vai falar um pouquinho do treinador. Então, eu achei, Gustavo, vou falar um por um, depois você me diz o que você acha. Eu achei que o pior jogador da partida foi o Rafael Tolói, cara. Sinceramente, eu acho que poderia se apresentar, mas é aquilo, né? Tá chegando agora, o pior jogador, eu achei realmente o pior jogador do São Paulo, mas por conta de estar chegando agora, acho que tem como melhorar. Até no segundo tempo ele melhorou, mas eu dei uma nota 5 aí pro Tolói. Não achei que ele fez uma boa apresentação, não, nessa sua reestreia. E acho que o melhor jogador do São Paulo, cara, eu gostei muito do Tapia, gostei muito do Rodriguinho. A entrada do Luan foi importante, cara, mas eu, sinceramente, se eu fosse destacar um jogador, eu destacaria o Dineno pelo gol que fez, né? Conseguiu fazer o gol ali, o centroavantão, conseguiu marcar 1-0. Eu destacaria o Dineno, deu uma nota 6,5 para ele. E o Crespo, eu acho que conseguiu dar um segmento legal para o jogo, conseguiu poupar, conseguiu vencer o jogo e depois, no segundo tempo, foi colocando outros jogadores, até jogadores titulares, foi dando mais rodagem. Então, eu dei uma nota 6 ali pro Crespo, Gustavo. Então, 6 pro Crespo, 6,5 pro Dineno e nota 5 aí pro Rafael Tolói. Muito bem, Thiagão. Vamos aí comentar, então, o pior jogador. Ô, Thiagão, vamos comentar alguns nomes que não apareceram muito, que tem o Pablo Maia e o Cedric aí. Se você for ver, né, quem não aparece muito aí acaba levando a menor nota. Só que eu vou contigo nessa do Tolói, porque essa reestreia dele aí, até como o Felipe Nascimento acabou de comentar que tá gordo, né? A gente vê fora de ritmo de jogo, né? Principalmente pela eu achei ele pesado, é isso mesmo. Muito pesado ali, principalmente na ala direita, que é o Ferrarese ali, que é um jogador que melhorou muito a saída de bola ali. Deve ser titular o Ferrarese na Libertadores, Thiagão. E aí eu esperava um pouco mais do Tolói. Não esperava muito, né? Porque a gente já sabia, o Thiagão falou também, lembrou muito bem que ele estava mais de 3 meses parado aí, depois de 10 anos de Europa aí, né? Esperava um pouco mais, viu? Não comprometeu muito, mas também errou muito, muito nervoso ali. Acabou ficando com uma nota 5 aí. Quase que o Sabino pegou junto com ele, viu? Eu dei 5,5 pro Sabino aí, que acho que tá devendo muito futebol o Sabino aí. Às vezes faz uma jogada, ele tem uma boa jogada de corpo, Thiagão, mas tá devendo muito ainda aí. Os demais aí. Curioso essa questão, rapidamente, né, Gustavo? Só pra falar rapidamente essa questão do Sabino, parece que ele literalmente acha que ele joga mais do que ele joga. Você viu ali ele tentando sair com uma bola com o Savarino, que eu até cheguei a falar que ele tentou sair jogando, ele até tentou, mas ele não conseguiu e o Savarino conseguiu até o lateral. Então só pra fazer essa observação pro Sabino, que o Sabino, ele é até bom zagueiro, mas ele é aquele zagueiro, cara. Ele não tem que achar que vai sair jogando, não, porque ele não tem qualidade pra isso, mas ele acha que tem, né? Isso aí, Thiagão. O Lerd chegou aqui. Boa noite, Lerd. Falou foguinho perdendo aí. O Lerd é flamenguista, né, Thiagão? Você lembra dele aí? Flamenguista, né? Gente boa. Sempre bem atuante nas nossas lives. Inclusive, Lerd, você que tá chegando agora, clica 2 vezes aí na tela pra você aumentar o nosso número de likes e manda a sua pergunta aí, que eu sei que ele sempre vem com informações importantes, ele sempre traz dados legais. Então, Lerd, clica aí 2 vezes na tela, deixa seu like e faz a sua pergunta aí pra gente. Bom, Thiagão, vamos lá então. Complementando aqui sobre as notas. Rodriguinho jogou bem também, ele que é um diferencial nesse meio armador do São Paulo, que é o único jogador que faz essa função no elenco, né? Acho que quem chegaria próximo disso seria o Oscar, mas tá bem machucado e não tem velocidade de jogador. Enzo Dias queria destacar também, Thiagão, baita partida aí, não comprometeu muito, saiu um pouco cedo aí, deu assistência pro Dineno. E pra mim, o Dineno foi o cara que fez o gol da partida, mas pra mim o destaque foi o Tapia, viu? Eu dei 7,5 pro Tapia aí. Ele que colaborou para muitas jogadas, finalizou bem também, jogou os 90 minutos aí. Eu acho que ficou um pouco acima do Dineno ali. E queria destacar o Rigoni também, né? A gente falou muito bem do Rigoni aí, essa reestreia dele aí. Quase que faz o gol dele, hein? Ele teve 2 chances de fazer gol aí. Dei nota 7 pro Rigoni, Thiagão, acho que é uma baita novidade aí. Mas o melhor para mim foi o Tapia. E sobre o Crespo, para mim 7,5, Thiagão, porque ele fez muito o que ele tinha que fazer com um elenco limitado aí. Conseguiu mistar os jogadores, conseguiu os 3 pontos, o Botafogo facilitou, mas consegue os 3 pontos aí, vem muito forte para Libertadores, Thiagão. Então, só pra gente, antes da gente ir pro Botafogo, queria te pedir até desculpas, acho que eu cheguei a anotar aqui a nota do Rigoni, mas eu acabei não passando. E realmente o Rigoni,
por mais que ele tenha entrado no segundo tempo, ele fez um excelente jogo, cara. E eu acho que ele pode buscar uma vaga de titular nessa equipe do São Paulo. Eu acho que pode sim. Então, eu dei uma nota 6,5 pro Rigoni também, a mesma nota que eu dei pro Dineno, o cara que fez o gol do jogo, mas a nota pro Rigoni é principalmente, cara, aquela jogada ali que ele recupera e chuta na trave, eu acho que é o símbolo do que ele fez na partida, né? Ele entrou muito voluntarioso, brigador e participativo e quase fez o segundo gol ali do São Paulo. Mas só para dar esse destaque. Agora, já podemos ir pro Botafogo? Tiagão, vamos para o Botafogo então. Acho que São Paulo foi isso aí. Vamos para a equipe do Botafogo. Deixa eu ler os comentários rapidinho, Tiagão, enquanto aí a gente fala das notas. Rapidão. O William Cauê e o Tapia, melhor jogador do São Paulo hoje. O William, pra mim, nas minhas notas, ele foi o melhor jogador. 7,5 aí. Jogou muito bem, participou de vários contra-ataques aí, deu passe, chute ao gol aí também. Pra mim foi o Tapia. O Tiagão também destacou também a parte do Tapia aí como positiva. E indo pra alguns outros comentários aqui, você quer falar alguma coisa aí, Tiagão? Não, concordo também. O Tapia fez um bom jogo, como a gente já tinha destacado. Bom jogo realmente do Tapia. Muito bem aí. O Lerd falou que depois pra gente falar do Arrascaeta, Lerd, quando a gente dá as notas aqui do Botafogo, o Thiago comenta um pouquinho mais sobre o Arrascaeta aí. E falou que o Textor é louco. O Textor é louco. Reforçou o discurso que o ano começa em abril. E é verdade isso aí, viu, Lerd? Até porque o Textor entende os campeonatos regionais aí como pré-temporadas, né? De fato, você pode até encarar como pré-temporada, mas em abril nada. Foi em junho, julho aí que ele começou a montar essa equipe do Botafogo aí. A gente já falou disso aí também. E o Botafogo tá sofrendo por causa disso aí, né? O Textor aí não passa de um fanfarrão. Exatamente. Até pra gente já fazer o gancho, pra gente dar as notas do Botafogo, é aquilo, né, cara? Eu acho que quem acompanhou nossa transmissão do começo ao fim sabe que eu já até na transmissão disse que pra mim foi o pior jogador do Botafogo. Cara, o Cris Ramos, cara, ele... Pelo amor de Deus, que jogador horroroso, cara. A gente viu mais o Cris Ramos atuando, mas indo buscar a bola, tentando buscar lá atrás, do que realmente atacando, do que realmente finalizando. Eu dei uma nota 4 pro Cris Ramos, muito atabalhoado, caindo, a bola batendo nele, ele não conseguindo dominar a bola. Posso estar sendo rigoroso? Posso. Mas eu realmente, cara, a gente tá falando de Campeonato Brasileiro, futebol de alto nível, o Botafogo que foi o campeão ano passado da Libertadores, do Brasileiro, cara, eu acho que a atuação do Cris Ramos foi horrorosa, pra não dizer medíocre. Então dei nota 4 aí pra ele, ainda foi até generoso com a nota que eu dei pra ele, Gustavo, sinceramente. E eu acho que a gente pode destacar uma nota negativa aí pro David Ancelotti, porque eu acho que pior do que a atuação do Cris Ramos foi a atuação do treinador David Ancelotti, que acha que tá treinando o Bayern ou o Manchester City ou o Real Madrid. Ele acha que tá treinando uma dessas equipes, cara. Porque ele roda o elenco, vários jogadores titulares ele não colocou pra jogar hoje, e eu dei uma nota 3 pro David Ancelotti, até porque ele poderia ter um material bem melhor, e ele tá poupando os titulares, os jogadores que entraram no segundo tempo, pra quê? Pro Carioca do ano que vem? Porque o ano do Botafogo já praticamente acabou, o Botafogo não ganhou nada o ano inteiro, e agora ele ainda vem com essa de poupar jogador aqui, jogador ali, então dei nota 3 pro David Ancelotti. E Gustavo, não sei se vai te surpreender, a melhor nota do jogo, mas eu dei uma nota 7,5 pro Léo Link. O Léo Link, cara, foi absurdo. As defesas que ele fez ali, principalmente a defesa que ele fez no chute do Rigoni já foi linda, a defesa plástica, mas no chute do Luan, ele fez uma defesa absurda, um chute a queima-roupa, que o Luan tava caído no chão, ninguém esperava, acho que nem o Luan esperava que ele fosse conseguir pegar uma bola tão forte, caído no chão, e o Léo Link tava lá pra defender. Então eu dei 7,5 pro Léo Link, nota 4 pro Cris Ramos e nota 3 pro David Ancelotti. Acho que são os destaques aí positivos e negativos do Botafogo, Gustavo. Muito bem, Tiagão. Sobre o melhor jogador, eu não me surpreendi com o nome do Léo Link, viu? Até porque eu também elegi o Léo Link como o melhor do Botafogo aí. Agora me surpreendi com essa nota, viu? Porque é exatamente a mesma nota que eu dei. 7,5 pro Léo Link. Que aí. É isso, cara? Cara, isso é bruxaria, viu? A gente tem muita sintonia. A gente tem muita sintonia, é isso. O Léo Link aí, que como você já contou muito bem, né? As duas defesaças dele aí, e também sobre dele não comprometer o jogo, né? Uma coisa que o Neto fez muito, por isso que pra mim o Neto levou uma nota 2, Thiagão, como o pior, na minha visão, o pior jogador do Botafogo. Acho que ele até não teve muito tempo pra entregar mais, viu? Se fosse ele ali no lugar do Léo Link nos dois chutes que teve aí, não sei se ele pegaria não, viu? E também queria destacar o Cris Ramos aí, dei nota 3 pra ele aí.
Bem participativo, essa é a verdade, mas participou mais para ajudar o São Paulo, viu, Thiagão? Chris Ramos aí devendo muito futebol, e na hora de tirar o Chris Ramos, o tal do Ancelotinho aí tirou o Alan, o volante aí para entrada do Matheus Martins, nos surpreendeu e Botafogo não conseguiu ganhar muita rodagem na equipe, na parte ofensiva por causa disso aí, Thiagão. E para finalizar sobre o tal do Ancelotinho aí, nota 3 também, cara, muito abaixo aí o que ele poderia ter feito aí. A torcida do Botafogo apareceu e falou, concordou com a gente aqui, cara, não tinha o pra quê dele fazer esse time misto do Botafogo, muito mais misto do que o do São Paulo, né, Thiagão? A gente que já vinha falando aqui, São Paulo vai vir com o time misto, aí talvez o Botafogo viria também pra aproveitar pra poupar algum jogador, pra dar rodagem pra outros. Ele quis poupar todo mundo, cara. E os caras que ficaram, Thiagão, o Jefinho, o Savarino e o Vitinho, eu acho que apresentaram futebol bem abaixo, viu? Poderia ter apresentado um futebol maior, inclusive o Savarino, que sumiu bastante no jogo, tá? Não sei pra cobrar escanteio aí. Ele que é um carrasco também do São Paulo, viu? Então acho que o Botafogo sentiu, viu, Thiagão? Pois é. Então é isso, né, cara? Eu acho que concordamos em relação ao Davi Ancelotti, concordamos numa espécie de bruxaria ali em relação ao Léo Link, e é aquilo, né, cara? A gente tem sintonia, a gente já tá trabalhando, a gente já tá quase. Pô, a gente vai fazer um ano de trabalho, né? Então a gente tem uma boa sintonia aí, então a gente pensa bastante as mesmas coisas. E sobre o Cris Ramos, cara, sinceramente, acho que só o nome dele é parecido com o Cristiano Ronaldo, porque é horroroso o camisa 9 do Botafogo. Então é isso, né, Gustavo? Eu acho que o São Paulo até mereceu a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo valorizou muito essa vitória do São Paulo, e a gente teve um segundo tempo muito maneiro. Eu, como narrador, fiquei praticamente sem voz, mas eu gosto exatamente disso. A gente teve um segundo tempo muito mais movimentado, e a torcida do São Paulo, como eu falei aí, assim que terminou o jogo, tem que comemorar muito esses 3 pontos, cara, porque foi um jogo muito difícil, né, Gustavo? É isso aí, Thiagão. Vamos aqui na reta final de alguns comentários. Ô, Thiagão, não vai ter corneteiros hoje porque a gente não nem avisou, né, cara? Eu esqueci de comentar dos corneteiros aí, então a gente não vai ter os corneteiros hoje aí. Mas sempre na nossa transmissão a gente tem um maluco aí mandando áudio, Thiagão. Vamos ler alguns comentários aqui rapidamente. O Lerd falou: mentalidade europeia é que não existe time titular, e sim um conjunto recorrente aí que fala de mudar bastante a equipe aí. Só que o Botafogo não tem material humano para isso. A opinião do Lerd. O Botafogo tem. Até para deixar claro isso, Lert, o Botafogo tem ótimos jogadores, tem um bom elenco, mas a nível sul-americano, tá? Eu acho que se eu colocasse essa equipe do Botafogo na Europa, por exemplo, a disputar a Champions League, iria até passar vergonha, sinceramente. Claro que o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, mas é aquele tipo de resultado que acontece se jogar mais 10 vezes Botafogo e Paris Saint-Germain, talvez o Paris Saint-Germain ganhe 9. Entendeu? E o Botafogo ganhou uma ali. Então, eu acho que se a gente fizer as comparações, a mentalidade europeia, eu entendo, mas ele precisa entender que ele tá no Brasil, ele não tem um elenco de Liga dos Campeões, por exemplo. Então, o Ancelotti, ele precisa entender isso. Tiagão, um abraço aí pro Felipe também, que mandou rosas pra gente aqui no TikTok. Muito obrigado, Filipão. O Rubinho falou: parabéns pela transmissão, show de bola, abraços. Um abraço pro Rubinho também, que acompanhou a gente desde o começo aí. Também o Felipe Nascimento falou: Cotia vem sempre forte, concordo com o Felipão, mas as negociações não são tão fortes assim, viu, Felipe? Até comentando sobre o Rodriguinho, Tiagão, a diretoria aí falou que talvez esperasse uma negociação do Rodriguinho para salvar o ano do São Paulo de 150 milhões a 200 milhões de reais aí. Só que aquele negócio, né? Esse 150 aí pode virar uma oferta de 50 que pode cair para 25, né? Porque a gente sempre comenta aqui dessa péssima negociação aí. O senhor Belmonte falou que quem comprou barato do São Paulo comprou e continuou comprando, né? Assim como compraram semana passada aí. Fica a crítica aí pra essa péssima gestão aí. E também, Tiagão, o Lerd falou o seguinte: me julgue, Vitinho é comum da bola. Ô Lerd, pode até ser comum, mas tava jogando bem, viu? Vindo numa crescente aí. Fez um bom jogo contra o Vasco aí. O que você acha, Tiagão? Eu acho o Vitinho um bom lateral, mas não é lateral a nível de seleção. Ele foi convocado, na minha opinião, até porque o Ancelotti queria testar, ver mais jogadores. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. É bom jogador, mas, por exemplo, no Flamengo, talvez, que tem o melhor time do campeonato, vamos dizer assim, talvez ele seria banco, né? Não seria titular absoluto.